que está a decorrer a negociação? Há, de facto, alguma expectativa de que as coisas mudem? Há uma negociação que já começou há mais de um ano que não é pública. E se compararmos com o ponto de partida, fizemos grandes avanços. Porque no início queriam, por exemplo, um quadro financeiro de 5 anos, em vez de 7, o que era um desastre para nós, nomeadamente para a política de coesão. E também queriam centralizar a política de coesão, depois cortá-la em 50%. Chegámos ao fim, neste momento, com a apresentação da proposta da Comissão, com um corte de 10% na política de coesão e com um corte de 15% na política agrícola comum, estou a falar dos envelopes globais. Sim. E com um montante que não é o necessário para fazer face aos objetivos que a própria Comissão se propõe e que os Estados-membros também pretendem. O Parlamento tem uma proposta de 1,3% do rendimento nacional bruto. A Comissão, na verdade, apresenta 1,08%. Estão sempre a dizer 1,11, mas nesse 1,11 meteram... 114. 1,114, mas 1,114 já é com os instrumentos especiais. Na verdade, é 1,08, porque no 1,11 colocaram lá algo que antes estava fora, que é o Fundo Europeu de Desenvolvimento. Agora, este quadro financeiro plurianual é essencial para que a União Europeia faça face aos novos desafios, mas também mantenha o objetivo de uma coesão territorial, de uma solidariedade interna. O que está a querer dizer é que só se houver um aumento das comparticipações dos Estados-membros é que poderá, de facto, haver avanços significativos naquilo que é a proposta inicial da Comissão. O que eu estou a dizer é que mesmo com este montante é possível fazer uma melhor distribuição. A Comissão Europeia cometeu um erro enorme ao divulgar os envelopes nacionais, que são sempre divulgados depois de chegarmos a acordo em relação aos critérios. Agora ninguém vai querer perder em relação à proposta que lhe foi colocada em cima da mesa. Então, como é que se poderá resolver esta questão? Aumentando, por exemplo, o fundo de coesão. Na política de coesão há uma coisa que não se percebe. Então vai-se cortar aos que mais precisam. Vai-se cortar aos mais pobres. Mas isso significa retirar de outros programas? Não, pode significar também uma melhor reafetação das verbas. E alguém compreende que a Espanha tenha um aumento de 5% na política de coesão e Portugal tenha um corte de 7%. Alegadamente com a questão da entrada da Andaluzia voltar a ser podem falar nesses critérios, mas o que é verdade é que a Espanha é mais rica que Portugal. Aliás, a Espanha não tem acesso ao Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão é um dos fundos da política de coesão que só é destinado para os Estados-membros que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto per capita. Acontece que Portugal tem, depois tem os países de leste. A Espanha não tem, a França não tem, a Itália não tem. E cortaram 45% no fundo que era destinado aos mais pobres. Cortaram mais para aqueles que mais precisam. Isso é inaceitável. E acha que isso de alguma forma tem, por exemplo, que ver para onde os cortes são maiores, cerca de 24% são nos países de leste, a República Checa, Hungria, Malta também. Isto tem questões políticas aqui envolvidas, nomeadamente por uma tentativa de os castigar pela forma como nunca poderia partir do princípio que isso teria como base. Agora, voltando à pergunta, como é que isto se resolve? Bem, nós não é só aumentando as contribuições nacionais, nós defendemos novos recursos próprios. Há aí quem venha dizer que são impostos europeus. Não há impostos europeus. Há taxas. Nem taxas europeias. Para os novos recursos próprios têm que ser aprovados por cada Parlamento Nacional. É algo que resulta da soberania de cada país. Agora, por exemplo, as multas que são cobradas pela Comissão, as pessoas não se apercebem que elas entram no orçamento e depois saem para os Estados-membros. Se tiver a aplicar uma multa aqui de 200 milhões de euros, a Comissão aplicar a uma empresa portuguesa, uma multinacional ou alguém que trabalha aqui, uma multa de 200 milhões de euros, 38% destes 18 milhões de euros vão logo para a França e a Alemanha, quando devia ser distribuídos por todos. Os lucros do BCE é uma alternativa também. As taxas sobre as transações financeiras, porque é que não podem fazer parte em termos dos novos recursos próprios? Portanto, nós temos aqui uma série de possibilidades e há uma, desde logo também, é olhar-se para o IVA e para o ERC e procurar-se evitar a fraude, a evasão fiscal, a elisão fiscal. Por ano, segundo a Comissão, há de perda 1 bilhão de euros, que é o equivalente ao orçamento de 7 anos, e portanto nós até poderíamos ter mais receita
com menos penalização dos contribuintes. E há um objetivo que temos, é não sobrecarregá-los. E se pedimos aos Estados-membros para, através dos orçamentos nacionais, colocarem mais dinheiro, estamos a dizer aos contribuintes para porem mais dinheiro. E nós queremos é procurar novos recursos próprios. Outra das más notícias para Portugal é o que diz respeito às alterações às taxas de cofinanciamento, que as regiões de coesão, por exemplo, passam de uma taxa de cofinanciamento de 85% para 70%. Isso para países como Portugal, que tem tido tradicionalmente problemas com as suas contas públicas, pode ser uma péssima notícia num horizonte de 7 anos. É uma notícia que não é boa, sobretudo para Portugal, que está excessivamente dependente do orçamento da União Europeia para o investimento. Portugal, cerca de 90% dos projetos de investimento público têm origem no orçamento da União Europeia. Agora, nas taxas de cofinanciamento, para explicar a quem nos está a ouvir, o dinheiro é o mesmo, está num saco, mas claro que é diferente. E buscar para um projeto, para cada 100 euros, e buscar 85 e só pôr 15, ou sendo o mesmo envelope e buscar 70 e ter que pôr 30. Exato. Mas eu aí estou convencido que a Comissão Europeia aceitará, ou os Estados-membros aceitarão, que se aumentem as taxas de cofinanciamento, porque não se altera os envelopes. E é evidente que o que está a colocar é verdade e, mais uma vez, é um ataque aos mais pobres, porque aqueles que têm menos, que têm mais dificuldade em ter os 30%, são aqueles que correm o risco de ficar de fora em termos de projetos que são absolutamente essenciais. Mas essa será uma matéria que eu estou convencido que será de fácil resolução. Os fundos comunitários também conseguiram esta proeza que foi um acordo alargado entre o Governo e o PSD. De que ponto ou de que forma é que este acordo, de facto, é significativo nas negociações com Bruxelas? Esse acordo já tem sido muito importante em Bruxelas, já tem sido utilizado para se dizer os partidos maiores de Portugal e que são pró-europeus assinaram um acordo, não é só o Governo, e portanto há aqui uma intenção nacional. Esse acordo tem um objetivo, que é o de dar ao Governo todas as condições para conseguir a melhor negociação possível, para conseguir um envelope nacional satisfatório. Ele não está a ser cumprido neste momento, porque no acordo dizia-se que a política de coesão e a política agrícola comum não poderiam ser variáveis de ajustamento. Nesse acordo diz-se também que deve-se reforçar as sinergias entre o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e o Fundo de Coesão tem um corte de 45%, e também se refere que as parcelas da política agrícola comum, primeiro pilar e segundo pilar, também se devem manter. No entanto, há um ponto que aí foi cumprido, mas não resultou a nosso favor, que é a manutenção do envelope da política de coesão a preços correntes. No entanto, o nosso envelope, como sabemos, comparativamente, por exemplo, a outros Estados-membros, não é satisfatório.